Olá pessoal, meu nome é Camila Mendes, eu sou cacique de Umbanda, chefe de Exu e sacerdotisa de Hecate, tá? Pela bruxaria. Estamos disponibilizando na página Centro de Energia Luz da Alma um curso básico de Umbanda. Para quem já é umbandista, já vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a sua religião. E para quem não é umbandista e tem curiosidade, vai conseguir tirar suas dúvidas neste curso bem simples e rápido. Vamos começar pela história da Umbanda, tá? Ela foi criada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes em 15 de novembro de 1908 em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é uma religião brasileira, tá? Se vocês forem pesquisar alguns autores, eles vão descrever exatamente o que aconteceu naquela época. Aqui eu estou dando um resumo, tá? O Zélio sofria de algumas enfermidades que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ele chegou até mesmo a ficar paralítico. E aí ocorreu a incorporação de um preto velho dizendo que ele estaria curado no dia seguinte. E realmente ele se curou. Tá? Zélio ele tinha em torno de 16 anos na época. Uma vizinha dele sugeriu levar ele ao centro espírita porque ela acreditava que aquilo ali era coisa de espírito mesmo. Então, chegando no centro espírita, ele foi participar da mesa de médiuns, que até hoje é comum, né, no centro espírita. E nesse dia, ele teve incorporação, né, do espírito em forma de índio, que se chamava Caboclo das Sete Encruzilhadas. E os outros médiuns também começaram a se manifestar espíritos de índios também, espíritos de caboclos, né, no caso. O dirigente do centro espírita não aceitou aqueles espíritos ali, porque ele se dizia que aqueles espíritos eram atrasados, pela forma de falar, porque são espíritos que estavam, parece que recém aprendendo português, então eles falavam de formas erradas. E no centro espírita, naquela época, gente, em 1908, ele era muito elitista. Então eles acreditavam que se a pessoa não falasse corretamente, não se vestisse de tal forma e tal, ela não era desenvolvida o suficiente, ela não tinha conhecimento, sendo que isso é uma coisa que a gente traz às vezes na alma da gente, né? Por várias reencarnações que a gente teve, são conhecimentos que a gente traz conosco, né? No nosso espírito. Então eu acredito que os espíritas deviam ter isso muito consciente. Claro que nós precisamos estudar, precisamos ler, precisamos seguir em frente, né? Precisamos buscar também conhecimento, ler e fazer cursos, enfim, é ter a mente aberta para diversas coisas. Mas sim, nós vamos ter o nosso conhecimento, nossa sabedoria, que vai estar na nossa alma de várias encarnações que nós tivemos no passado. Mas enfim, voltando ao assunto. Ele não aceitou, então, porque acreditou que seriam espíritos atrasados pela forma que falavam. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse: se não houvesse ali espaço para espíritos de negros e índios cumprirem sua missão, ele fundaria já no dia seguinte um novo culto na casa de Zélio. Zélio, né, que na época com 16 anos estava muito nervoso, não estava conseguindo entender exatamente o que estava acontecendo, mas seguiu e confiou. E realmente, no dia seguinte, foi fundada a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, assim, ó, com muitos consulentes batendo a porta dessa tenda. Após o fundamento dessa casa, foi fundadas outras casas por Zélio. A tenda Nossa Senhora da Guia, tenda Nossa Senhora da Conceição, tenda Santa Bárbara, tenda São Pedro, tenda Oxalá, tenda São Jorge, tenda São Jerônimo. Todas essas foram fundadas a pedido do espírito, né, do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, o Zélio, quando ele tinha em torno de 55 anos, ele passou a direção da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a primeira tenda dele, né, para suas filhas Zélia e Zilmeia, que hoje em dia já estão mortas, né. Então, feito isso, depois disso, o Caboclo fundou mais uma, que seria a Cabana de Pai Antônio, em Cachoeira de Macacu, no estado de Rio de Janeiro. Nessa tenda, Nossa Senhora da Piedade, na verdade nenhuma era usada atabaques ou tambor, né? Então, após alguns anos, foi incluído esse instrumento como forma de invocação, né, das entidades, ligação. Então,
hoje em dia a gente consegue entender, compreender a importância de um tambor, de um atabaque, mas antigamente não era, né? Porque a gente ainda sofria um pouco a gente não tinha tanta liberdade religiosa naquela época, tanto que o sincretismo foi muito católico, porque o catolicismo, o cristianismo era muito forte ainda assim naquela época. Nós sabemos da história dos negros que vieram pro Brasil e foi imposto o cristianismo para eles, e eles tiveram que fazer um sincretismo entre os santos deles com a Igreja Católica, e é assim que surgiu o sincretismo entre os orixás e os santos da Igreja Católica, porque eles foram obrigados a entrar dentro da Igreja Católica e orar para os santos da Igreja Católica. Então eles começaram a fazer sincretismos com os santos deles lá da África. E assim se misturou, então, os orixás com os santos, e há esse sincretismo até hoje, né? Então, temos aí a foto do Zélio, né? O nascimento e o dia da morte dele. Ele foi um médium extremamente humilde, simples e extremamente importante para a nossa religião, pois através dele é que realmente se fundou. Não que não existissem incorporações de caboclo e preto velho, mas eles não tinham espaço nem no candomblé, nem no centro espírita. Então foi sim necessário o surgimento dessa religião. E foi através desse médium que pelo que a gente lê sobre muitos autores e pessoas que conheceram ele, porque não é muito, a Umbanda não é muito antiga, um pouco mais de 100 anos, né? Ele foi uma pessoa muito humilde, muito simples, e ele tinha a fé muito presente, né, na vida dele, porque ele largou tudo, a carreira militar que ele poderia ter, para se dedicar somente à Umbanda. E ele não cobrava nada, o caboclo das Sete Encruzilhadas não deixava ele cobrar, até mesmo doações, porque ele atendia também pessoas, assim como pessoas muito pobres, ele atendia pessoas muito ricas, né, e que ficavam satisfeitas e queriam doar, queriam ajudar, e o caboclo muitas vezes não aceitava as doações. E Zé, ele tinha também muitas vezes as pessoas alojadas na casa dele, porque perdiam as casas em algum problema que tiveram, enfim, e precisavam de abrigo, e Zé abria as portas da casa dele e dava abrigo. Então ele era uma pessoa extremamente de luz, e nós temos muito orgulho, né, dessa pessoa ter fundado a nossa religião. E acredito que ele tem que ser lembrado, e essa história tem que ser passada a todos os umbandistas, para que já ele morreu, mas que ele nunca morra, né, na nossa mente, no nosso coração, que a gente sempre saiba quem realmente fundou e quem lutou por nós, quem passou toda a dificuldade, todo o preconceito que teve na época, né, foi esse médium tão querido por nós hoje. Então, nós temos as raízes de Umbanda, ou vertentes, né, como se chama. Nós temos a africana, a xamânica, a cristã e a kardecista, né? A africana é aquela coisa que foi trazida mesmo da África, candomblé, muito lá por Nordeste, enfim, né? Aqui no Rio Grande do Sul é mais a nação dos orixás, né? E também a xamânica, que é lá onde tudo começou, né? A gente entrar no xamanismo é muito complexo. Mas digamos que xamânica trata muito como índio, como caboclo. Então, quando a Umbanda é xamânica, ela é bem de caboclo mesmo. Ela vai falar sobre índios e caboclos e preto velhos. Vai ser tudo muito com ervas, imagens de índios. O sincretismo vai ser mais nesses índios e caboclos do que nos santos, né? E a igreja, e a raiz de Umbanda cristã, ela já vai ter os santos da Igreja Católica muito presente no Congá. Então, ele vai ter um sincretismo muito católico. Às vezes até mesmo vão ler a Bíblia, né? E aí temos a Umbanda kardecista, que às vezes não vai ter nem tambor, a maioria que eu conheço, pelo menos das casas que são de Umbanda kardecista, Umbanda espírita, elas nem não tocam atabaque, é diferente o trabalho deles, mas nenhuma delas é menos que a outra, então todas são muito importantes. Então, a Umbanda é uma religião brasileira, né, como nós vimos, que sincretiza vários elementos das religiões africanas e cristãs, porém, sem ser definida por eles. Formado no início
do século XX, né, no sudeste do Brasil, a partir da síntese com o movimento religioso como o candomblé, catolicismo e espiritismo. É considerado uma religião brasileira por excelência, com um sincretismo que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. No Brasil, o Rio Grande do Sul tem a maior proporção nacional de adeptos da Umbanda e do Candomblé, 1,47%, quase 5 vezes o percentual da Bahia, né? Esses números podem ter mudado, tá, gente? Então, e também isso a gente está contabilizando de casas que estão registradas, né, por federações, prefeitura, fora aquelas casas que não têm registro e que acabam não sendo contabilizadas. Mas o Rio Grande do Sul sempre teve a maior proporção de casas com religiões de origem afro. E o dia 15 de novembro, ele foi, por lei, né, foi oficializado por lei em 2012, o dia do surgimento da Umbanda. Então, os umbandistas, todos os anos, dia 15 de novembro, celebram mais um ano do surgimento da Umbanda. Aqui a gente fala sobre um pouco sobre o surgimento, o significado, né, dessa palavra Umbanda ou Embanda, né, que são oriundos da língua Kimbunda de Angola. Ela significa magia, arte de curar, também pode ter origem no mantra, também ela é conhecida como palavra Umbanda, que significa arte de curar, o culto pelo qual o sacerdote curava, sendo que Umbanda quer dizer o além, onde moram os espíritos, né? Também já se ouviu falar que Umbanda significava assim, uma banda, como se fosse uma egrégora inteira, também há isso, mas após o Congresso de 1941 declarou-se que Umbanda vinha das palavras do sânscrito Aumbanda, termo que foram traduzidos como o limite do ilimitado, princípio divino, luz radiante, a fonte da vida eterna, evolução constante. É só pra gente ter uma ideia da origem da palavra Umbanda. As vertentes da Umbanda, né, que a gente tinha falado ali um pouquinho da raiz, é o que torna as Umbandas diferentes. Então, gente, eu vou em várias casas e cada casa é diferente. Qual é a casa que está certa? Não tem casa certa, não tem casa errada. São vertentes, raízes diferentes que tornam aquela casa diferente. Não há nada de errado. Como é que tu vai encontrar, então, uma casa que seja ideal para você? Você vai pegar seus princípios, né? Porque cada pessoa tem seus princípios, que são diferentes uma das outras. E aí ela vai procurar uma casa, ou uma vertente, uma raiz de Umbanda, que vá de encontro, né? De acordo com seus princípios. E assim vocês consigam se sentir melhor, né? Dentro desse local. Então aí temos a Umbanda tradicional, fundada pelo Zélio. Temos a primado de Umbanda, Umbanda de nação ou Umbanda mista, que é a mesma coisa, né? Como eu disse, aqui no Rio Grande do Sul tem a nação dos orixás. E quem tem nação dos orixás mistura muito a Umbanda com a nação. Então se chama de Umbanda de nação, Umbanda mista. Umbanda Umblé, Umbanda esotérica, Umbanda astrológica, Umbanda sagrada. Se não me engano, foi criada pelo Rubens Saraceni. Umbanda da magia divina, Umbanda cristã, Umbanda xamânica, enfim, tem vários tipos de Umbanda. Então, sim, elas são diferentes. E essa história de, não dá pra misturar na Umbanda. Gente, a Umbanda, ela é toda misturada. Ela tem tanta influência de diversas religiões que cada uma é diferente, cada casa é diferente. Porque isso vai do cacique de Umbanda, do sacerdote de Umbanda, de como é que vai ser a doutrina da casa deles, né? Aonde vai estar a vertente, da onde vai sair a vertente, a raiz dele. Se vai ser cristã, se vai ser xamânico, se vai ser africano, se vai ser... Enfim, por isso que tem muita diferença. Então, é muito importante vocês pesquisarem e conversarem muito com o dirigente da casa para saber como é que a casa se sucede. Então, essas diferentes vertentes, né, partilham um culto a entidades ancestrais e a espíritos associados a divindades diversas, que podem pertencer ao catolicismo, ao culto africano, hindu, árabes, entre outros. Apesar de diferentes vertentes, existem alguns conceitos encontrados que são comuns a todos estes, que é um Deus único chamado Olorum ou Zambi, crenças
nas divindades ou orixás, crença na existência de guias ou entidades espirituais, a imortalidade da alma, crença nos antepassados, a reencarnação, o karma, a lei de causa e efeito. Então, independente desses tipos de umbanda que a gente viu, elas vão ter esse conceito aqui. Isso não vai mudar nelas, né? O que vai mudar vai ser os ritos, mas esses conceitos têm que estar, porque senão não seria umbanda, né? Também se fundamenta na obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como a fraternidade, a caridade, o respeito ao próximo. Além desses preceitos, também estão as necessidades da prática mediúnica, como, por exemplo, servindo de aparelho, né, o médium, para viabilizar a comunicação entre espíritos com os seres humanos. Também, assim, não tenho mediunidade de incorporação, posso ser um bandista? Pode. Existem os cambonos, que são pessoas muito importantes dentro da nossa religião. Eles é que gerenciam o salão ali, a terreira, né? Então, eles ajudam as entidades quando elas precisam de alguma coisa, uma água, uma pemba, uma vela, uma tesoura, uma linha, enfim, qualquer coisa, uma planta, uma erva. Essas pessoas é que acabam sempre ajudando, né, auxiliando e entregando essas coisas que as entidades precisam, né, pro rito deles no momento, né, dependendo da pessoa que eles atendem. E eles também gerenciam, por exemplo, os médiuns, né, os médiuns vocês podem tomar passe com essas entidades, vocês podem tomar consulta com essas entidades, eles é que conseguem coordenar ali o ambiente para ficar bem organizado. E fazendo isso, eles conseguem ter muito conhecimento, às vezes até mais conhecimento do próprio médium que incorpora, porque às vezes o médium não se lembra, né? Ou se lembra, também não é uma coisa muito confiável, né, numa incorporação. E esses cambonos, eles acabam tendo conhecimentos de trabalhos, de ervas, enfim, de diversas coisas muito importantes. Então, são pessoas que realmente têm conhecimento, que conseguem fazer as coisas. E sim, eles podem fazer parte da Umbanda, eles podem ser iniciados e podem seguir os seus ritos na Umbanda, tá? O que não pode ser é cacique de Umbanda, porque digamos que a única coisa que se pede mesmo é que o médium tenha a mediunidade de incorporação para ele vir a ser um sacerdote, um cacique de Umbanda, diferente da nação dos orixás, que muitos pais de santo não se ocupam, mas eles são pais de santo. E na Umbanda não. Na Umbanda a pessoa precisa se incorporar para ser um cacique ou um sacerdote de Umbanda, tá? Mas não me incorpore e estou há 20 anos na Umbanda, com certeza aquela pessoa vai poder ajudar sempre, porque ela vai saber muita coisa, porque ela está em constante contato com os espíritos, ela está vendo os atendimentos, ela está vendo tudo que está acontecendo, então essa pessoa vai ter muito conhecimento. E também é muito importante, tanto os médios que têm a incorporação consciente, quanto os sambonos, eles têm que saber que eles não podem falar sobre as consultas. Isso é uma coisa extremamente particular de cada pessoa, assim como uma leitura de carta, que um médium vai lá e vai ler uma carta para uma pessoa, é como se fosse um psicólogo, um psiquiatra. Vocês não podem falar para os outros. É extremamente particular, né? Então, um fundamento que foi dado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é muito interessante, que é ensinar quem sabe menos e aprender com quem sabe mais, e a ninguém virar as costas se fizesse a vontade do Pai. Então, aqui nós temos uma coisa muito simples, né, que deixa todos... a Umbanda, ela foi feita para acolher aquela pessoa do pobre ao rico, da pessoa mais ignorante. Quando eu digo ignorante, assim, que ainda não sabe, né, não tem o estudo, não conhece, até a pessoa mais instruída, da pessoa mais sábia até a pessoa que ainda não sabe quase nada, uma criança, digamos assim. Então a Umbanda, ela é feita para acolher todas essas pessoas, e que essas pessoas todas elas consigam andar em harmonia, porque dentro de um terreiro a gente mede sim o conhecimento, mas não para se achar mais ou se achar menos, mas sim porque tu tem que saber com quem tu precisa aprender e
e tem que aprender, né? Tu tem que ter noção, eu preciso aprender mais coisas, eu vou em determinados médiums porque eles já estão além de mim e eles vão saber me explicar. Então a Umbanda ela é feita para isso, porque a gente não quer que ninguém fique para trás, todo mundo tem que aprender nessa vida. Sobre os ritos. As giras, né, são sessões que se reúnem os espíritos de várias falanges, podem ser giras festivas ou pode ser giras de desenvolvimento. Então, algumas casas têm giras abertas, outras casas têm giras mais fechadas, que são casas que estão desenvolvendo mais os médiums, são médiums iniciantes que estão em desenvolvimento. Então, normalmente a casa ela é fechada. E tem as homenagens, né, que daí é aberto para quem quiser ir, assistir, enfim, tomar consulta, passe, atendimento, qualquer coisa. E vamos lá, bater cabeça, sim, esse é um rito bem de nação, né? Eu não sei muito do candomblé, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem o candomblé em si. A gente tem mais a nação dos orixás. Na nação se bate muito cabeça, se bate cabeça no quarto santo, se bate cabeça pro pai de santo, se bate cabeça pra madrinha, se bate cabeça pro padrinho, se bate cabeça pro congá, se bate cabeça pra muita gente. E na Umbanda, esse ato, né, chamado, é uma reverência. Então, na Umbanda tu chega, bate cabeça pro congá, que é lá onde fica todas as imagens, quartinhos, enfim, tudo, toda a fé ali das pessoas, e bate cabeça ao dirigente da casa, porque sem ele ali não existiria casa, não existiria o trabalho, né? Provavelmente ele que auxilia as entidades de vocês, ele que desenvolve vocês, ele que ensina vocês, ele que doa o tempo dele ensinando e cuidando de todos vocês, né? Porque um dirigente sacerdote tem que estar praticamente 24 horas ali, atento a qualquer pedido, né? E se esforçar para conseguir responder todas as perguntas, porque são perguntas inusitadas às vezes. E todas as perguntas devem ser respondidas. Nem sempre o sacerdote cacique de Umbanda vai saber todas as respostas, mas ele tem que ir atrás. Então é uma pessoa digna de respeito. Então, sim, vocês têm que respeitar essa pessoa, porque ela já passou por muitas coisas, porque é uma missão dela, porque se não fosse missão, ela não estaria ali sendo um sacerdote, um cacique de Umbanda. Então, tem que ter esse ato de reverência, sim, de respeito, que é chegar, bater a cabeça pro congá e bater a cabeça pro teu dirigente, teu cacique, teu sacerdote de Umbanda, tá? Outro rito é a defumação, né, que é um suporte de metal que é colocado carvão e ervas ali dentro, e ela é usada para purificar o ambiente, expulsar espíritos trevosos, a negatividade, enfim, tem vários tipos de defumação, né, que é feita. O passe, né, que é mais ou menos o que o Centro Espírita faz, mas na Umbanda quem faz o passe é os guias, são os caboclos, né, eles é que fazem esse ato de passe, descarrego, como se chama. O ponto riscado, né, são diagramas desenhados no chão com ângulos, retas, símbolos representativos, desenhos geométricos, pontos cardeais e muitas outras coisas que podem surgir, tá? O dono da casa, o cacique, o sacerdote e a própria entidade, né, responsável pela casa, ela vai saber reconhecer o ponto riscado. Então, esse ponto ele é uma assinatura do guia que vai estar fazendo, ou às vezes é só um ponto de força para algum trabalho que ele está fazendo. O ponto cantado são as músicas, cantos entoados com forma de louvor ou invocação, né? Que agora nós incluímos o atabaque, né, nesses pontos. Antigamente, na época que o Zélio fundou, não tinha, né? E depois, nas outras casas dele, ele incluiu esses atabaques. As oferendas são a prática de dispor comidas ritualísticas nos templos ou em locais ao ar livre, né? As oferendas, elas são agradecimentos ou pedidos aos guias e orixás. Então, quem tem a casa de Umbanda pode fazer lá e depois despachar, depois de 7 dias lá, despacha no verde, lá no meio do mato, na beira da cachoeira, na beira da praia ali, porque é uma comida mesmo. Não vai plástico, não vai nada. A gente tenta tenta não poluir, né, o ambiente com coisas que não se deterioram.
Não tenho casa de religião, não tenho, a minha casa fica muito longe, mas eu sei a oferenda, eu posso fazer, pode fazer uma oferenda assim de caboclo, né? Leva a gente sempre oferta então eles no mato mesmo, caboclos, né? Numa mata, num verde, numa árvore, numa pedra, num rio, numa praia. O descarrego, que são aquilo que a gente falou, né, de passos e a defumação, né, que é o ritual de limpeza espiritual. O batismo, daí começam os sacramentos, né, que são o batismo, que só pode ser realizado pelo dirigente do terreiro. É uma apresentação da criança aos guias da Umbanda e pode ser feito em crianças até 7 anos de idade. Então, se a criança tiver até 7 anos de idade, ela ainda pode ser batizada na Umbanda. Depois dos 7 anos de idade, ela vai sofrer a iniciação na Umbanda, tá? Então, até 7 anos de idade é como se fosse na igreja católica, uma água imantada, pemba, cada casa tem seu ritual, né? Mas não é para se criar uma iniciação ali, é para se apresentar a criança à Umbanda e aos guias de Umbanda. O casamento ele é realizado pelo dirigente, né, numa sessão comemorativa. O velório é realizado pelo dirigente da casa também, como um ritual de passagem. Cada casa também tem seus ritos diferentes, né? Nenhuma casa vai ser igual à outra, é difícil encontrar. E o amaci, que a gente tinha falado ali, né, junto com o batismo, essa sim é a iniciação de Umbanda. Daí é o macerado de ervas, que aí é lavado a cabeça da pessoa com as ervas, com pemba, enfim, com tantos elementos que a casa quiser usar. Isso varia. E as ervas também variam de casa para casa, né? Essa sim é uma iniciação de Umbanda. Aí, então, depois de 7 anos, a criança, se quiser, se os pais quiserem, se a criança quiser, ela pode se iniciar, se não, ela pode frequentar e depois, quando tiver mais idade, se iniciar, enfim. Isso não é uma coisa que, eu entrei e nunca mais vou poder sair. Vai poder sair sim, umas ervas na cabeça, e vocês vão acabar criando um elo com os guias. E o que impede as pessoas de saírem da religião não é porque ela lavou a cabeça, porque ela foi iniciada, não, porque ela acabou conhecendo os guias dela, então ela tem um carinho, uma fé, uma devoção por esses guias, que isso é que acaba ligando elas à Umbanda. Não vai ser uma lavagem de cabeça que vai fazer que tu nunca mais saia dessa religião. Isso é uma escolha tua, tu pode sair e seguir outra religião ou seguir sem religião. O que são os orixás, tá? Os orixás, eles são qualidade divina que vem de Zambi. Vemos Zambi como uma grande energia criadora, tá? Dela vem as qualidades divinas, como fé, amor, força, justiça, sabedoria e outras. Tá? Eu vou dar um exemplo, então. Eu vou falar das linhas, né? Fé significa Oxalá. Geração significa Iemanjá. Amor significa Oxum. A lei significa Yansan. A justiça significa Xangô. A força significa Ogum. Conhecimento significa Oxóssia. A sabedoria simboliza o Yorimá, que são os pretos velhos. A pureza simboliza o Iori, que é o Cosme Damião, tá? Chamamos de 7 linhas da Umbanda, mas aqui tem mais de 7, porque colocamos Iemanjá, Oxum e Yansan como linha das águas ou linha das senhoras. Por que linha das águas? Porque Iemanjá, representada no mar, Oxum, representada na cachoeira, e Yansan, representada, né, com a chuva. Então, elas todas são ligadas à água. Ou linha das senhoras, porque elas são as 3 senhoras ali das nossas 7 linhas. Então, elas são representadas em uma linha só. Qual espírito incorpora nessa religião? Isso é uma dúvida bem grande, tá? Eu participo de vários grupos no Face sobre estudos, aprendizagem, e a gente vê dúvidas assim tão simples de ser respondido, mas as pessoas têm essas dúvidas. Por isso que é importante, né, quem é da religião, fazer alguma coisa explicativa para ajudar o pessoal a conseguir se entender melhor sobre o assunto. Tá, os espíritos que incorporam na Umbanda são os caboclos, os pretos velhos, que nós chamamos de Orimá, o cosmo, que nós chamamos de Ori, os guardiões, né, que
que são os Exus e as pombagiras, tá? Nós tratamos como linha da direita e como linha da esquerda. Tem uma mania muito feia de dizer, é a Umbanda branca. Não, eu faço parte da Umbanda branca, mas não existe Umbanda branca, Umbanda negra, Umbanda vermelha, Umbanda cor-de-rosa, não existe. É só uma Umbanda. Aí nós temos a linha da direita, que trabalha com os caboclos, com os pretos velhos e com os cosmes, e nós temos a linha da esquerda, que trabalha com as pombagiras e com os Exus, tá? Antigamente, quando o Zélio fundou a Umbanda, não se trabalhava com a linha dos Exus. Se trabalhava somente com caboclos, pretos velhos e cosmes. Por que eles mudaram de ideia em relação a isso? Os caboclos e os pretos velhos, eles sentiram a necessidade, né, de ter a ajuda desses espíritos, né, desses Exus e dessas pombagiras, porque esses espíritos eles estão acostumados a trabalhar em zonas de baixa magia, né, zonas trevosas, e lá eles conseguem fazer um resgate espiritual, desmanchar a magia negra. Magia negra seria toda magia feita para o mal, daí se chama de magia negra. Já ficou esse nome, não vai ser o que vou mudar, tá? Então, toda magia negra, que seria a magia feita para o mal, nós temos os Exus e as pombagiras que vão lá e desfazem isso. Eles têm maior facilidade para entrar nessas zonas sem serem percebidos. Por quê? Porque eles já têm essa energia, né? Eles já eram dali e eles foram recrutados pelos nossos caboclos, nossos pretos velhos, como uma chance de evolução maior, trabalhando dentro dessa religião. E os que aceitaram, então, se tornaram um guardião. Então, eles trabalham para os nossos pretos velhos e para os nossos caboclos. Eles não têm medo dos nossos pretos velhos, eles não têm medo dos nossos caboclos. Eles não têm problemas em falar deles ou citar as linhas ali da Umbanda, Oxum, Oxalá. Não tem, porque eles trabalham em prol desses espíritos, né? Eles também são responsáveis pela lei do karma, né? Aquela lei de causa e efeito que ele diz, né? Em que tu faz de mal, tu recebe de mal. Que tu faz de bem, tu recebe de bem. Então, alguém tem que fazer esse serviço. E são esses guardiões que fazem. Por que, então, Camila, que esses caboclos e esses pretos velhos são tão desenvolvidos, por que eles não podem entrar nessas zonas? Eles podem entrar, só que eles têm muita luz. E no momento que eles penetrarem nessas zonas, eles vão ser reconhecidos na hora. E isso vai gerar uma guerra astral, assim, enorme. Então, por isso que foi muito bem-vindo recrutar os Exus e os pombagiras que se tornaram os guardiões da Umbanda para fazer esse tipo de serviço, porque eles conseguem entrar, fazer tudo e sair ilesos praticamente, irreconhecíveis, né? E, assim, né, desenvolver, né, conseguir mais iluminação na vida deles, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a linha da esquerda, né? Essa linha sempre foi muito polêmica dentro da Umbanda. Algumas casas não cultuam e outras casas cultuam somente ela como Quimbanda, que seria também como se fosse uma outra religião só feita de Exu e Pombagira, tá? Como eu tinha dito isso, né? Como eu tinha dito antes, o Zélio não trabalhava com Exus no início da Umbanda, porém, com o passar dos anos, os próprios caboclos pretos velhos sentiram a necessidade de terem, né, de terem espíritos que conseguem penetrar nessas zonas trevosas para os resgates. Então, houve um recrutamento, né, como eu já tinha dito no slide passado. Esses Exus, eles trabalham normalmente com seres de baixo astral, eles fazem magias negras, são responsáveis pela aplicação da lei do karma, tá? Com a parceria com a linha da direita, os Exus passaram a ser os guardiões dos médiuns, prestando serviços essenciais para a linha da direita, já que estes, se fossem a esse tipo de lugar, seriam rapidamente notados e estariam em uma guerra astral. Então, nossos Exus são os nossos soldados, são os que estão mais próximos de nós, porque eles ainda são ligados à matéria, né? E eles nos protegem na rua, eles aqui, coisas materiais, emprego, essas coisas, tipo, proteção, eles são muito bons para isso, né?
Não que os nossos caboclos e nossos pretos velhos não possam fazer isso, mas eles realmente já têm esse espírito que conseguem lidar com espíritos muito piores, né? Que são os quiumbas, alguns eguns e alguns até magos negros, né? A linha da direita, então. Nessa linha trabalha-se com caboclos, pretos velhos, cosmes. Os nomes variam muito da linha do caboclo. Então, aqui nós temos a linha do orixá, que é uma qualidade divina de Zambi, né? Ogum é a qualidade divina de Zambi que representa a força. E nele vem espíritos de índios caboclos que se denominam Ogum das Matas, Ogum da Lua, Ogum Matinato, Ogum de Ronda e uma infinidade de nomes relacionados a essa linha de Ogum, tá? Esses nomes, Ogum de Mata, Ogum da Lua, Ogum Matinato, eles são falanges, por quê? São 1000 espíritos que respondem com o nome de Ogum das Matas, mas eles não são o mesmo espírito. Então, por isso que nós chamamos Ogum das Matas, por exemplo, uma falange. E nessa falange são vários espíritos que têm características. O que diferencia o Ogum das Matas, o Ogum da Lua? São as características do caboclo, né? O Ogum das Matas, ele é um caboclo mais de mata, ele tem uma ligação também com o Oxóssi, apesar de ser Ogum. O Ogum da Lua, ele tem uma ligação mais com o Iemanjá, ele é um caboclo também. Então, eles têm características diferentes, então são falanges. Continuando ali, né? Oxóssi, nós temos então caboclos Aimoré, Jurema, Samambaia, Tupinambá, Jarina, Sete Encruzilhada e uma infinidade de nomes. Xangô, Sete Pedreiras, Sete Cachoeiras, Araúna, Pedra Preta, Ubiratã, da Pedreira e assim se segue. Oxalá, Pena Branca, Apoema, Maiuá, Etê, Uanã, Inaiê, Uirá e uma infinidade de nomes. Inhansã, Raio de Luar, Batira, Jussara, Potira, Raio de Sol, Amanaiara e uma infinidade de nomes também. Iemanjá, Janaína, Indaiá, da Praia, das Ondas, Assi, Guaraciaba e também se segue. Bastante nomes de caboclas. Oxum, da Cachoeira, Suncena, Iara, dos Lírios, Iracema, Jupira, Jaci e assim se segue. Nós podemos ver, por exemplo, na Iemanjá tem uma cabocla chamada Iara, que é da linha de Iemanjá, e em Oxum também tem uma cabocla Iara, que é da linha de Oxum. Qual é a diferença delas? É que uma Iara ela é da praia e a outra Iara é da cachoeira, tá? Como é que a gente vai saber isso? Quando o médium incorporar um caboclo, a cabocla, eles demoram para falar, tá? Então, depois de um tempo, eles vão começar a falar, vão começar a dar um passe, aí eles vão dar um nome, vão dar um... Quando estiver mais próximo, né, de ser de se cacicar, de, enfim, do médium se tornar um sacerdote, dessa entidade estar pronta, ela vai com certeza dar o nome dela, dar a linha dela, né? Então, vamos falar corretamente. Então, ela vai dar a falange dela, que seria o nome de qualquer um desses caboclos aí, ó. Por exemplo, Indaiá. Falange, a cabocla chegou e falou: sou da falange Indaiá e respondo na linha de Iemanjá. Então, nós sabemos que ela é da falange da Indaiá. São vários caboclos, né, que respondem na Indaiá. Essa cabocla responde como Indaiá. Então, o nome dela é Indaiá. E nós temos a linha dela, que é Iemanjá, que é a qualidade divina da geração, que vem lá de Zâmbia, né. Então, é essa dúvida aí que o pessoal tem bastante. Claro que nós vamos ver, por exemplo, muito na Umbanda de nação, na Umbanda mista, as pessoas estão chamando de algum Oxóssi, Oxalá, Iansã, Iemanjá, Oxum, minha Oxum, minha Iansã, e não usando esses nomes que eu dei para vocês. Mas a Umbanda, ela é feita de caboclo. O caboclo que surgiu, né, no caso, que fundou essa religião é o caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, uma hora, esse espírito vai dar. Mas eu já estou 10 anos trabalhando no caminho Oxum e ela não me deu um nome. Pergunta, o dirigente tem que ir lá e perguntar qual é o nome, qual é a falange que a senhora vai responder.
Oxum, sim, Oxum é a sua linha é Oxum. Mas eu quero saber a falange, que é o nome, né? A Funcena, Iara, dos Lírios, Iracema, Jupira, Jaci. E essa cabocla vai dar. Nome dos guardiões, tá? Pombagira. Maria Mulambo, Maria Padilha, Maria Quitéria, Rosa Caveira, Rosa Vermelha, Dama da Noite, Rosa Negra, Maria Farrapo, Sete Saias, Navalha, Malandra do Cais, Rainha, Menina. E é uma infinidade de nomes de Pombagira, assim como também é uma infinidade de nomes de Exu. Aqui tem alguns exemplos: João Caveira, Lodo, Tata Caveira, Tiriri, Veludo, Capa Preta, Omolu, Lúcifer, Gangá, Marabô, Giramundo, Meia-Noite, Rei, Sete, Zé Pilintra, Brasinha, Tranca-Rua, Destranca-Rua. Como é que funciona a nomeação? Todos isso que eu falei são falange. Então, temos lá 10.000 espíritos que respondem como João Caveira. E eles são colocados na linha do João Caveira. Respondem nessa linha do João Caveira, nessa falange do João Caveira. Porque não vai existir só um João Caveira que vai incorporar em vários médiuns, né? Então, que fique muito claro isso. São vários espíritos que respondem na falange do João Caveira, na falange da Rosa Negra, na falange da Maria Farrapo, porque isso é falange, tá? Então, é comum numa casa tu ter lá, por exemplo, 3 Pombagira menina. Não é o mesmo espírito. São espíritos muito semelhantes, com características muito semelhantes, com trabalhos muito semelhantes, que respondem nessa falange, porque é a que é melhor se adequa a eles, tá? Como funciona a nomeação? Então, a nomeação é a falange, que seria um desses nomes que eu disse, né, ou Pombagiras ou Exu, e é o campo de atuação, que pode ser almas, cruzeiro, encruzilhada, cemitério, calunga grande, calunga pequena, enfim, lira. Então, tem vários campos de atuação. O Exu vai chegar um momento que ele vai dar todo esse nome aí. Vamos aqui. O Exu Pombagira dá o nome, a atuação, o ponto cantado, o ponto riscado, que é onde a gente pode identificar a atuação. Então, quando ele estiver pronto lá para fazer tudo isso, ele vai dar o nome dele, o campo de atuação. Então, depois ele vai dar um ponto riscado, um ponto cantado, e ali no ponto riscado, o chefe de Exu e o Exu chefe da casa vai reconhecer, e o próprio Exu vai poder explicar, né, o que está dizendo naquele ponto, e aí vai dar para ver exatamente de onde que ele é e o nome dele. Materiais sagrados da direita, tá? Quando tu faz uma maciça e inicia na Umbanda, tu vai ter as tuas guias, né, conforme a falange e a casa que tu está. Se tu já tem se já se identificou uma cabocla, enfim, tu vai ter uma imagem. Se não se identificou ainda, vai se esperar até se identificar o nome, né, da falange, e aí tu vai ter a imagem. A quartinha, se deu para identificar a linha, né, no caso Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Xangô, aí essa quartinha ela é pintada da cor do orixá, senão ela fica toda branca até se descobrir a linha, até o médium começar a desenvolver, incorporar, e aí a gente pinta a quartinha da cor que tiver certeza. Uma coisa é muito importante, necessita da incorporação para ter certeza da linha, do nome e do ponto riscado, porque tudo é a entidade que dá, não vai ser eu que vou olhar para a cara da pessoa e vou dizer que ela é de tal, incorpora tal e faz tal coisa, a pessoa ainda nem entrou, nem fez nada. Então tem que ter calma para fazer tudo bem direitinho, não dar nada errado na vida da pessoa. Pano de cabeça. Quando tu faz uma macia, tu tem um pano de cabeça, né, que aí o cacique lava a tua cabeça, faz a risca ali com a pemba, faz todo o ritual e coloca esse paninho na cabeça. Esse paninho vocês vão guardar e depois vocês vão ter a obrigação de praia de mata, que é todo ano, uma vez por ano, uma mata, uma praia, e vocês vão usar esse pano de cabeça para o ritual de vocês. E fora, durante o ano, quando vocês sentirem necessidade, os médiuns eles sofrem muito, né, ataques também de mundos espirituais, se eles entram em lugares que estão muito carregados ou lidam com pessoas, isso desgastam o amacia da cabeça, porque o amacia ele é justamente para proteger teu chakra coronário, que é onde tu tem todo o contato com as tuas entidades.
e com todo o plano espiritual. Então ele é um reforço de ervas para que tu fique protegido, tu tenha uma ligação maior com as tuas entidades. E esse reforço, sim, ele pode se desgastar dependendo do contato que tu tiver, do lugar que tu andar, do que tu passar. Ele pode se desgastar e vocês têm todo o direito de pedir para o dirigente da casa de vocês que vocês precisam de um outro reforço. E é feito no terreiro mesmo, o reforço. E obrigação mesmo é os anuais, né, de mata e praia. A bacia, que é onde vocês vão carregar as imagens, quartinha, guia de vocês vão levar tudo pra praia, depois vão levar tudo pra mata, e quando tiver no terreiro vocês vão usar a bacia para botar as ervas lá dentro para macerar, para lavar a cabeça de vocês. Um uniforme branco, né, dependendo da linha da casa, porque dependendo daquelas linhas que a gente, daqueles tipos de umbanda, né, tem algumas umbandas que usam uns achotes coloridos e tem a umbanda tradicional lá do Zélio, é a umbanda xamânica também, que usa um uniforme branco, assim. Tem alguns que preferem fazer um padronizado da casa para, tipo, não ter muita diferença entre as roupas, né? Para não inflar mais o ego dos médiums, assim, porque vai ter pessoas que vai poder comprar uma roupa muito bonita, né? Um achó, como eles dizem, muito bonito, e vai ter pessoas que não vai ter dinheiro para comprar isso. Então, algumas casas preferem padronizar, botar uma camisa com o símbolo da casa, uma saia ali padrão, ou enfim, uma saia branquinha, e assim todo mundo fica igual e não tem distinção que um tá mais bonito ou que outro não tá. A gente sabe que quem tá na Umbanda não era para prestar atenção nisso, mas a gente sabe também que acontece às vezes. Material sagrado da esquerda, gente. E esse material aqui é somente quando vocês forem assentar o Exu. Aí quando se assenta um Exu, se usa, né, a guia conforme a falange do Exu, quartinha, sino, imagem, pote de có, pratos de barro, ponteiras, garfos, facas, tudo depende da casa, tá? Mas eu dei uma pincelada assim de quando se assenta um Exu do material que precisa. Nós temos aqui um exemplo de oferenda da direita. Essa oferenda é uma oferenda bem simples, feita para Oxalá. Foi feita na cachoeira, se eu não me engano. Uma obrigação de cachoeira que a gente fez. Ela é uma canjica branca com 7 merengues e uma rosa branca. E 7 velas brancas, tá? O número mágico da Umbanda é sempre 7. Eu sei que tem muitas casas que fazem 6, 8, 9, enfim, uma infinidade de números. Mas a Umbanda é 7, tá? Ah, mas a minha casa não faz isso, a minha casa faz outra numeração. Tudo bem, gente, não tem problema. Como eu disse, não está errado. O fundamento da casa é assim, se vocês entraram na casa e aceitaram, então, vocês vão seguir conforme a casa prega, tá? O que eu aprendi foi com o Zélio de Moraes, que é 7. Então, as minhas oferendas, elas são sempre 7. 7 tudo. Quando eu não posso botar 7, tá? Então, eu coloco 1, 3 ou 7. Então, nós temos aqui a canjica branca para Oxalá, 7 merenguinhos, uma rosa branca, né? Podia ser 7, mas eu botei uma rosa, e mel. A bebida que a gente oferta para ele ali é o vinho branco. Não deixo garrafa, não deixo copo plástico. Coloco na volta da oferenda, coloco na volta ali no mato, na pedra ali mesmo, né? E não deixo nada assim que possa poluir. Esse branco que vocês estão vendo é papel de seda, ele se desmancha, ele não fica na natureza por muito tempo. Aqui nós temos uma oferenda de Oxóssi, né, que no fim, quando a gente faz mata e praia, a gente sempre faz uma oferenda bem grande de frutas, porque ela engloba todos os nossos caboclos, né. Nossos caboclos, eles são a oferenda principal é fruta, né. Então, nós fazemos sempre uma mesa muito grande de frutas. E em cada homenagem que tem dentro do terreiro, ou cada macia que tem dentro do terreiro, a gente também faz cestas de frutas. De Oxóssi, então, para esclarecer, é um vinho tinto seco, né, de oferenda, e as velas são verde e branco, né, conta de 7 também. Oxum. Aqui nós temos uma oferenda, né, bem bonita, numa obrigação de cachoeira que a gente fez. A médium colocou ali 7 rosas amarelas, um quindim
bem no centro, a canjica é amarela e mel. E a velinha pode ser branca e amarela. Eu uso sempre branco e amarelo, mas tá difícil de encontrar nas floras, tá? Então, quando a gente não encontra, ou a gente compra toda branca ou a gente compra toda amarela. Não tem problema. E o papel de seda, né, pra fazer a bandeja, não usar bandeja de papelão, a gente usa papel de seda. E mel por cima. A bebida é uma guaraná que, como eu disse, é colocado na oferenda, colocando na volta ali, despejado na cachoeira também. Inhansã, né, o chá da lei. Aqui nós temos uma oferenda que foi feita numa obrigação de praia. A cor dela é branca com vermelho, né? Nós temos aqui 7 pedaços de manga, 3 maçãs, uma rosa vermelha e aqui 3 espadas de Inhansã ou Santa Bárbara, né? Como vocês preferirem chamar. E a velinha ali branca com vermelho, que é a cor que eu uso, né? Pra Inhansã. Eu sei que tem casas que a maioria das casas usam, né? Porque a nação também usa essa cor. No Xangô, que a gente vai ver mais adiante. Aqui nós temos uma oferenda para Iemanjá. Pode-se usar, sim, a canjica, mas como eu já uso a canjica para Oxalá, eu uso para Iemanjá um arroz doce. Então, eu uso um arroz doce e coco. Então, eu coloco 7 cocados ou 7 balas de coco. Coloquei aqui, tem uma rosa. Eu podia ter colocado 7 rosas, podia ter colocado uma cocada e 7 rosas, 7 cocadas, 7 rosas, enfim, independente, tá? Então, aqui tem arroz branco, arroz de leite, desculpa, rosa branca, e aqui tem 7 balas de coco, porque na época eu não achei cocada, então eu coloquei 7 balas de coco mesmo, mas pode ser cocada. A cor ali, branco e azul, o papel de seda branco e azul. E a bebida dela é uma cidra, né? Um champanhe branco. A gente despeja na volta, né? Despeja na cachoeira, quando é na praia, despeja na areia da praia, despeja na praia também. Aqui nós temos Xangô, né? Da Justiça. Aqui que muda um pouco. A maioria das casas cultua também como vermelho e branco, mas eu já cultuo em Ançã como vermelho e branco. E Xangô se cultua, né, na minha linha de umbanda xamânica, como branco e marrom. E a oferenda dele também é simples, né? É 7 bananas nanica, bananas catarinas. Aqui se foi colocado 3 cravos brancos e ouro. Pode-se usar erva sim, se vocês saberem a erva de cada orixá, vocês podem colocar. E também é um pouco meio polêmico, né? Porque tem gente que diz que o ouro é de Xangô, tem gente que diz que o ouro é de Oxalá, mas isso é indiferente, tá? A energia da erva vai estar ali e é isso que importa. Vocês precisam saber o princípio mágico da erva que vai dar tudo certo. E a vela, eu uso também vela marrom com branco. Só que nesse dia a gente não encontrou marrom com branco, se comprou marrom. Aqui temos uma oferenda de Ogum, tá? A gente oferta laranja de umbigo. Então, é ofertado 7 pedaços de laranja de umbigo, que é o que tem nessa foto aqui. 7 pedaços de laranja de umbigo, 7 cravos vermelhos. Podia ser um cravo vermelho também, diferente. A pessoa, o médium que fez, quis comprar os 7 cravos vermelhos, 7 pedaços de laranja, 3 espadas de Ogum, ou de São Jorge, como vocês preferirem. A vela é verde, vermelha e branca, assim como papel de seda. A gente cultua algum assim. A bebida é a cerveja branca também, jogada na volta ou jogada no mar, jogada na cachoeira, enfim, onde vocês forem fazer. Não se deixa a lata, nem copo, nem garrafa, nem nada. E Orimar, que são os preços velhos. Aqui nós temos uma oferenda na cachoeira, coco, bala de banana, bala de coco, crisântemos, flores no geral, né? Mel, velas são brancas também, conta de 7. E aqui nessa oferenda nós temos guiné e o papel de seda é branco, tá? Aqui nós temos uma oferenda bem bonita para os cosmes. Evito de dar pirulito. Tem gente que coloca pirulito, bico, mamadeira. E essas coisas são plástico, borracha. Elas não são
elas não se desmancham fácil na natureza. Então a gente evita esse tipo de material em oferendas que a gente coloca na rua. Então aqui temos balas, marshmallows, doces, né? Flores, pode ser flores diversas. Aqui a gente escolheu crisântemos brancos. As cores que é o Cosme, é azul, rosa e branco. A vela é azul, rosa e branco. E a conta é 7 também. Nossa, agora nós temos uma mega oferenda de Exu. Gente, essa oferenda de Exu foi a única foto que eu encontrei para dar de exemplo para vocês. Não é uma oferenda para um Exu só. É uma oferenda para muitos Exus, tá? Então, se vocês verem ali, perto da garrafa de champanhe, nós temos uma oferenda para Pombagira. A pessoa colocou uma cama de pipoca, 3 rosas e 3 rosas vermelhas. Então, essa Pombagira, ela é de cruzeiro. E aí, colocou 7 cigarros, tá? Porque a conta do Exu de cruzeiro é 7 e a cor é vermelha. Aqui do lado, nós temos uma oferenda para uma pombagira de alma, ou de cemitério, enfim. Aí a rosa é branca e a pessoa ofereceu uma rosa branca, 3 bombons e 9 cigarros, tá? Mais lá pro fundo, que tem um roxinho ali, ó, são as oferendas de Maria Mulambo. Nós temos a rosa branca, repolho roxo, cebola roxa, cigarros na conta de 9. Temos mais oferendas para pombagira de alma, outras de cruzeiro. E temos oferenda para Exu também, ó. Cama de pipoca. Não, é uma cama de milho. É que colocaram pipoca por cima de tudo. Mas o Exu homem é cama de milho tostadinha, o bife com dendê em cima, com os 7 ou 9 charutos, né? Depende se é entidade de alma ou de cruzeiro. Também dá para fazer outros tipos de oferenda. E as bebidas aqui vocês estão vendo, as garrafas não foram deixadas lá, tá? A gente joga por volta de toda a oferenda, a gente faz essa oferenda num cruzeiro aberto, de cruz mesmo. Então a gente joga a bebida em toda a volta do cruzeiro. Essas oferendas são feitas em folha de mamona, então não tem nada que fique muito tempo na natureza, que não se desmanche, né? E é assim que a gente tenta poluir cada vez menos. Aqui foi acendido 9 velas de alma, que é vela branca com preta, e se acendeu-se 7 velas de cruzeiro, que é preta com vermelho, tá? Uma oferenda para os dois. Aqui é um exemplo de tronqueira de Exu, tá, gente? É um exemplo bem simples, né? A tronqueira é uma sala, uma casinha que ficam assentados os Exus e pombagiras. Nós temos alguns Exus aqui que vão ser assentos, outros que já foram. Os instrumentos deles, é só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. O nome correto que eu aprendi, sim, é tronqueira. Tem gente que fala que é abacê, cabala. Isso é uma coisa que é mais pro lado de nação. Então, se a umbanda de vocês é umbanda de nação, umbanda mista, umbanda cruzada, sim, tá correto usar, né? Mas a minha umbanda, como é xamânica, a gente chama de tronqueira mesmo. O Oriente Luminoso, isso é uma dúvida muito grande, sabe? As pessoas, nós temos guardiãs, né? Que são ciganos, que são pombagiras ciganos, que são Exus ciganos, mas nós temos os ciganos do Oriente, que não tem nada a ver com os guardiões ciganos de Exu. Os ciganos do Oriente, eles trabalham totalmente diferente do povo de Exu, eles estão mais próximos dos caboclos e preto velhos, né? Nós temos, os umbandistas sabem que a Aruanda é uma cidade espiritual dos umbandistas, assim como nosso lar é uma cidade espiritual dos espíritas, né? A Aruanda é uma cidade espiritual dos umbandistas e na Aruanda acredita-se que se fica todos os caboclos, pretos velhos, cosmes, né? E o sonho do umbandista é morrer e ir para Aruanda, né? E também nós temos a cidade
espiritual chamado Oriente Luminoso, que é só de ciganas e ciganos. Esses espíritos, eles usam guias conforme solicitam, que normalmente são coloridos e tem alguma cor assim, tipo, que se destaca mais. Eles bebem vinho ou suco de uva, eles fumam cigarro, comem fruta, alguns fumam, outros não, né? Comem frutas, as sessões são decoradas com panos coloridos, usa-se sempre uma fogueira, porque todo o ritual começa na volta da fogueira, os ciganos dançam na fogueira, eles colocam a mão no fogo, eles dão passe usando o fogo, né? Usa-se incenso, as músicas ciganas normalmente é tocada num instrumento musical, como um violino, uma flauta, um violão, um violoncelo, mas não é fácil, né, encontrar pessoas que toquem uma banda ou pagar uma banda que toque isso. Então a gente coloca no rádio mesmo, escolhe ali uma coletânea de músicas ciganas, coloca para eles, que funciona muito bem, tá? Muitas velas coloridas, enfim, é uma festa muito bonita. Não se utiliza tambor nas ações de ciganos do Oriente, porque se usar tambor vai virar sessão de Exu. Então a gente não já tem uma mistura muito grande com cigano de Exu com cigano de Oriente, que é bem diferente, sabe? É bem diferente. Quem vai numa sessão de Oriente incorpora um cigano do Oriente. Quem vai numa sessão de Exu incorpora um cigano de Exu. Nota a diferença, porque guardião é guardião, ele lida com aquelas energias densas, com os resgates, né? E o povo do Oriente não, ele não lida com esse tipo de espírito. Ele serve para outra coisa, ele é outro tipo de ajuda. Ajuda na saúde, ajuda na prosperidade espiritual, material, e não numa ajuda assim como os guardiões ajudam, né? Então, há muitas dúvidas em relação a isso. Os altares dos ciganos, né? Aqui tem um exemplo de um altar bem simples, tem ali a imagem da Santa Sara, que é a Santa Padroeira dos ciganos, uma imagem de uma cigana e uma imagem de um cigano representando, né? E uma vela ali dos ciganos. Aqui nós temos uma mesa, essa mesa foi de uma celebração, né? Todo mês de maio a gente celebra a Santa Sara, e aí, quando se pode, se assa um porquinho lá para todo mundo comer. Também o porco é a exceção, que só se faz mas a gente não sacrifica o porco para os ciganos, porque os ciganos do Oriente não exige sacrifícios de sangue, tá, gente? O porco, ele é simbólico e não é sacrificado. Pode comprar o porco morto e assar. Outros elementos que a gente usa sempre em sessões é as frutas, os vinhos, os cigarros, o pão, os doces. A gente já usa, né, durante as sessões. Acho que a única coisa que muda mesmo é esse porco, né, na comemoração da Santa Sara. O Amaci na Umbanda, né? Como eu tinha dito, que o Amaci é uma iniciação na Umbanda composta de 7 ervas. E elas variam de casa para casa. Tem casa que vai usar, por exemplo, a minha casa é do Ogum. Eu vou usar 7 ervas relacionadas ao orixá Ogum. Tem casas que variam. Eu vou fazer o Amaci de uma pessoa, eu vou usar 7 ervas de orixás diferentes. Tem casas que, a pessoa, eu já sei que essa pessoa já se incorpora com o Oxum, eu vou usar 7 ervas da Oxum. Eu gosto de usar 7 ervas de orixás diferentes, tá? Pra pessoa ter aquela energia dos 7 orixás nela. Mas isso é uma escolha de casa para casa, tá? Não é uma regra, não é certo ou errado. Desculpa, deixa eu mostrar. Aqui tem uns cristais, tá? Mais adiante eu vou falar sobre eles. Além das ervas maceradas, tem os cristais, e essas são as bacias que a gente usa. Aqui tem um exemplo bem simples de congá, gente. Congá não há uma regra, tem gente que faz de pirâmide, tem gente que é uma mesa. A Umbanda é muito simples, tá? Temos aqui um exemplo de congá com as imagens de preto velho, de caboclo, quartinhas. Tem uma macia ali para ser feito, tem as bandejinhas de fruta, tem as velas acesas, tem ecós de proteção, né? Tem a almofadinha para bater a cabeça. São esses elementos aí para vocês terem uma ideia de que é um congá de Umbanda. A utilização de sangue e sacrifícios, tá? Isso é bem polêmico, é um assunto bem polêmico.
E eu vou confessar que pra mim mesmo foi bem difícil de aceitar, porque eu era espírita, né? Então meus pais me levavam no espiritismo e eu frequentei muitos anos a igreja não, né? Eu frequentei muitos anos a escola adventista, né? Eu era bolsista na escola adventista. Eu frequentava a igreja da escola adventista e eu cantava no coral da escola adventista, então eu tenho contato com essa religião. Estudava a Bíblia no colégio, então tipo, não sou uma pessoa ignorante em relação às outras religiões. Sempre respeitei eles e gostava mais do espiritismo, mas não me encontrava assim, né? Mas eu gostava, meus pais me levavam. Depois que fiquei adulta tive alguns problemas e entrei na Umbanda. E me apaixonei depois de um tempo. Vou dizer que no início foi bem difícil, mas depois foi apaixonante. Então, a utilização em sacrifícios, ela foi bem difícil para mim aceitar, porque eu queria saber exatamente por que eu estava fazendo aquele sacrifício, para que espírito, se realmente era necessário, né? Então, era uma coisa que o meu pai de santo, ele era pai de santo porque ele tinha nação. O meu pai de santo tinha uma dificuldade terrível para falar comigo, né? Ele devia querer me matar. Mas eu tinha muitas perguntas, tá? E perguntei para muita gente no decorrer dos anos, né? Principalmente relacionada à nação. O que eu consegui entender que é o que me importa, que é a parte dos Exus, porque eu não tenho nação, tá, gente? Eu tenho a Umbanda e tenho os guardiões ali. Nós vemos, né, que os Exus, eles são nossos soldados, eles lutam por nós, eles lutam contra as criaturas trevosas, que são alimentadas com sangue também. Esse elemento, o sangue, ele representa a vida. Então não tem nada mais forte neste mundo que o sangue, por uma entidade ainda ligada ao material. Então o Exu, ele ainda está ligado ao nosso mundo material, ele ainda tem essa vivacidade, assim, sabe? Uma sessão de Exu e uma sessão de Caboclo é bem diferente, a gente nota, né? Os Exus, eles são mais próximos de nós. Então, eles se fortalecem demais com o sangue. Os Exus, eles são menos evoluídos do que os pretos velhos e os caboclos, tá? Porque essas entidades, elas conseguem trabalhar muito bem somente com elas. Os Exus, eles realmente necessitam de sangue, porque também eles lutam com seres que recebem sacrifícios de sangue de tudo que é tipo de bicho, ou às vezes até de pessoa, porque o mundo tem gente ruim, né? Então a gente não se duvida de nada. O que é... isso é muito particular, né? De cada casa, ter o sacrifício ou não, qual animal usar, quantos animais. Tem gente que usa só aves, tem gente que usa cabrito, e já vi gente até usando boi, tá? Esses animais, eles devem ser consumidos pelos médios. Então, ao sacrifício, depois de 7 ou 9 dias, no caso, eles fazem o sacrifício do bicho, né? Coletam ali o sangue que eles necessitam, limpam o bicho, congelam o bicho, né? Se tratando de uma ave. Agora, um cabrito ou um boi deve ser bem mais difícil. Eu acredito que eles devem até fazer o bicho na hora. Mas, enfim, falando de aves, né? Se é sacrificada a ave, é utilizado o sangue, limpa-se esse bicho, né? Congela, e aí, em 7 ou 9 dias, quando a gente levanta essa oferenda, né? Que é outro assunto bem complicado, não vou entrar em detalhes aqui, porque não vai se estender, e esse aplicativo me deixa falar em torno de 1 hora, então se eu passar, estou ralada. Então, esse sacrifício, depois a gente levanta essa obrigação em 7 ou 9 dias, dependendo da conta do Exu, e aí é feito o Elebó, que é uma festa de comemoração. Essa festa, ela é anual. Matar esses bichos, sacrificar esses bichos, é uma vez ao ano, né? Claro que tem muita gente que dá bichos durante o ano porque, eu pedi um emprego e a pombagira me deu e eu vou dar uma galinha para ela. Eu pedi uma coisa muito importante lá, que sei lá, minha familiar estava precisando muito e ela me ajudou e eu vou dar. Acaba, sim, ganhando durante o ano,
E é feito da mesma forma, não é feita a festa, né? É sacrificado o bicho, ia ser feita uma comida e, e a gente come esse bicho, né? Porque a gente não mata nenhum bicho se a gente não for comer. Isso seria um desrespeito, né? Exu nem aceita que tu mate um bicho e não vai comer pra ele. Então, esse é o princípio do sacrifício. Eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma outra dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas que precisarem. O que são os axés, tá? O termo axé de axé, termo iorubá, que significa energia, poder, força, pode se referir tanto ao congás, tronqueira, quanto à força mágica que sustenta o terreiro. Então, cada casa vai ter o seu axé, por se tratar de uma energia que agrega princípios e valores. Além do axé individual de cada terreiro, terá também o axé de cada orixá, cada oferenda. Tudo é energia que nos fortalece. E para isso usamos as oferendas que contêm alguns tipos de axé. O cacique, né, o sacerdote, também tem seu axé particular, né? Conforme seus princípios, seus guias, eles têm o axé particular. Então, também é muito importante vocês conversarem muito com o dirigente da casa antes de entrar numa casa para ver, tirar todas essas dúvidas aí. Então, nós temos aí o axé mineral, que é com pedras, né? Cada entidade tem de 3 ou até mais pedras para elas. O axé vegetal, que são com as plantas, que nós já usamos, né? Com caboclo, preto velho, cosme. O axé animal, que é o sangue, que nós usamos com os exus. Tem exu também, feito com axé vegetal, exu somente com plantas de exu, é lavado, não é com sangue. Funciona também, tá? Tem casas que é assim, tem casas que é com sangue. Nenhuma tá errada. A escolha do axé fica a critério, né, do sacerdote de Umbanda. Então, ali naquela bacia vocês viram o axé mineral e o axé vegetal para fazer a macia, ou lavar algumas imagens, ou fazer algum trabalho. Eu uso também os cristais, né, que são as pedras de cada orixá, com as ervas deles para fazer aqui. Daí eu deixo ali, né, velando, para ter toda aquela energia. Cores das 7 linhas, tá? Isso varia muito de casa para casa, tá? Então, na minha casa, na Umbanda Xamânica, nós usamos as guias que são em conta de 7, pois o número mágico da Umbanda é 7, tá? A Oxum é branco com amarelo, Iemanjá branco com azul, Iansã branco com vermelho, Oxóssi branco com verde, Ogum branco, verde, vermelho. Aí varia alguns oguns de praia, como Ogum da Lua, Ogum Matinato, Ogum Beira-Mar, daí pode-se acrescentar o azul também, daí fica branco, verde, vermelho e azul. Oxalá é toda branca, Xangô é branca com marrom. O Cosme Damião, né, o Ori que é azul, rosa e branca. Yorimá, que é lágrimas de Nossa Senhora também. As contas são 7, né, a guia. Eu sei que a gente vai, às vezes, na flora, a gente encontra guia de Oxum com 6, tá? Então, eu sempre peço pro pessoal, gente, a conta é de 7. Olhem, contem, né, se é, porque tem gente que tem floras que não vende na conta de 7. Então, ser um sacerdote de Umbanda, qual é o tempo? O que precisa, tá? Leva-se 7 anos para cogitar em se tornar um sacerdote de Umbanda. Deve-se ter 7 obrigações de praia, 7 obrigações de mata. O guia deve estar dando passes, consultas, desenvolvendo os médiuns da corrente, dar o ponto cantado e o ponto riscado, né? Explicando falange, campo de atuação e tudo mais. Isso tudo também deve ser avaliado por um sacerdote de Umbanda, que lhe considerar o cascado ou sacerdote. Então, não é obrigado assim, ó. Eu tenho 7 anos, já deu meu tempo, eu vou me cascar. Não, tem que ver se teu guia está conseguindo desenvolver tudo, se tu está sabendo fazer tudo, as oferendas, os despachos e todas as coisas que são feitas dentro da Umbanda, né? Então, requer muito estudo, requer muita dedicação isso. Então, ser um sacerdote cacique de Umbanda não significa ter que abrir um terreiro, tá? Muitas pessoas se cacicam, né? Porque chega no tempo, porque elas estão aptas para isso e elas recebem um cacicado e elas seguem trabalhando na mesma casa. Porque o trabalho de um cacique sacerdote de Umbanda, ele é muito intenso. As pessoas procuram muito.
A gente tem que estar sempre desenvolvendo atividades, estudos e os desenvolvimentos. Às vezes tu tem uma pessoa para desenvolver, às vezes tu tem 5 pessoas para desenvolver. Então, ter cacique a mais na casa ajuda a dividir as tarefas, sabe? Porque a Umbanda, ela é uma irmandade, ela é feita para se dividir, não é para ser um mais que o outro. Então, se aquela pessoa chegou ao nível de cacique, tu já sabe que ela tá no mesmo nível de conhecimento que tu e que tu pode contar com ela para resolver teus problemas. Fiquei doente, precisa seguir a sessão, tu tem lá o cacique que pode seguir a sessão. Ele não vai roubar teu lugar, não vai roubar os teus irmãos, né? Eu não chamo na Umbanda de filhos, porque não são filhos, né? Não é pai de santo tem filho. Cacique de Umbanda tem os seus adeptos, né? Tem seus irmãos de corrente. Isso é só para agregar, então não há uma disputa dentro da Umbanda. Então, aí aqueles que querem ter uma casa de Umbanda, então eu já digo que ter uma casa, tenda, terreiro, é uma imensa responsabilidade. Passar seu axé pessoal, seu conhecimento a cada membro pode ser desgastante e por isso deve-se ter todo o preparo antes. Então, tudo isso que eu falei tem que sim, são rituais muito importantes, tudo, gente, eu tô falando muito por cima, mas é muito complexo o estudo, a dedicação que tu tem que ter para chegar a esse nível aí e conseguir, porque não é fácil, tá? O chefe de Exu, nós entendemos que esses guias têm um maior contato com os médiuns, porém ainda por estarem ainda, né, ligados ao mundo material, esses espíritos conseguem se desenvolver na matéria do médium com maior facilidade que os guias de Umbanda, né? Isso não torna os guardiões no mesmo grau de evolução que nós, né? Eles são menos evoluídos que os caboclos e pretos velhos, porém eles são mais evoluídos que nós. Os assentamentos de Exu, eles devem ter no mínimo 3 anos trabalhado com ele. Então, para te assentar o teu Exu, no mínimo tu tem que ter 3 anos trabalhando com essa entidade, tá? O teu guardião, né, teu Exu, tem que ser capaz de dar um bom passe, uma boa consulta, conseguir desenvolver os irmãos da corrente, saber despachar eguns, quiumbas, dar ponto riscado e cantado e explicar isso, né? Fora as outras oferendas, outros trabalhos, outros campos de força que tem que saber fazer. Os Exus de cruzeiro, né, se usa o número de 7, os Exus de alma se usa o número de 9, as nomeações são infinitas, como a gente já falou. Cores de Exu de alma são branco e preto, cores de Exu de cruzeiro é vermelho e preto. Tem casas que não prezam muito pelas cores, a gente vê uma misturada de cores, assim, nada contra, tá? Minha casa, ela segue esses preceitos, que foi assim que eu aprendi. Com essas cores, eu acho muito legal eu chegar numa casa e conseguir identificar a linha pela cor da roupa ou pela cor da guia, porque a consulta com essas entidades, ela é diferente. Então, tu já sabe como é que é o povo do cruzeiro, tu já sabe como é que é o povo da alma, e isso aí é bem legal, tá? Eu sei que para alguns pode não fazer sentido, mas quem trabalha e quem já tem maior conhecimento e envolvimento com os guardiões sabe do que eu tô falando, da consulta ser diferente. É legal a gente saber o que é o quiumba. É um espírito que utiliza magia negra para prejudicar pessoas e até espíritos, né, que acabam sendo escravizados, né, por essas entidades. São fortes e muitas vezes alimentados com sangue por pessoas que tratam eles como Exu. Sim, os quiumbas eles podem passar por Exu. Como eu vou identificar que é um quiumba? Um quiumba é aquele espírito que vai ficar pedindo dinheiro. Exu não pede dinheiro. Ele pode te pedir um charuto, ele pode te pedir uma bebida, ele pode até te pedir uma ave, dependendo. Mas dinheiro ele não vai pedir porque ele não vai fazer nada com dinheiro, tá? Se você for tomar uma consulta com o Exu começar a falar que a tua mãe tá falando mal de ti, que teu pai tá fazendo isso, que a tua família tá fazendo isso, e que tu tem que fazer um serviço pra isso, ele já não vai estar te deixando bem, porque tu vai lá pra tomar uma consulta pra te ficar melhor, e aí tu vai receber assim, um monte de informação que vai te deixar mal. Então o guardião jamais vai fazer isso.
por mais que esteja acontecendo realmente talvez uma briga dentro da família, ele não vai falar. Ele vai dizer assim: você precisa de um trabalho assim, né? E vai te passar o trabalho, vai chamar um cambono para explicar o trabalho, mas não vai dizer se é teu pai, se é tua mãe, se é teu irmão, se é teu filho que está fazendo, entendeu? Ele vai resolver o problema sem tu ter que pensar que o teu próprio familiar vai estar fazendo isso para ti. O que cria uma energia muito negativa e acaba atrapalhando totalmente. Vocês não vão conseguir resolver isso tendo raiva dentro de casa entre si. Então, é muito fácil. Eles também, os guardiões, eles não falam palavrão, quiumbas falam bastante palavrão. Então, não é difícil de identificar um quiumba, tá? Um egum, ele é todo um espírito que desencarnou e ainda não seguiu o seu caminho. Então, se eu morrer agora, eu vou ser um egum. Se eu seguir meu caminho, eu vou seguir meu caminho, né? Mas se eu ficar vagando aqui, eu vou ser um egum vagando. E aí eu posso me tornar, eu posso me tornar uma coisa muito ruim, a ponto até de ser um quiumba, ou posso ser escravizado por quiumbas, que são escravizados por magos negros, e assim é o mundo vamos dizer que é o submundo, né, da nossa religião, que é complexo e eu não posso entrar muito em detalhes, senão vai dar meu tempo aqui. Então, finalizando, nós entendemos que existem várias formas de cultuar a Umbanda, terreiras muito diferentes umas das outras por conta das suas vertentes e raízes. Isso não faz nenhuma casa melhor ou mais certa que a outra. Todas as casas devem ser respeitadas desde que respeitem os preceitos de Umbanda, que são aqueles que eu citei acima. Nenhum orixá ou guia é mais importante que o outro, cada guia é único e tem sua peculiaridade, pois estamos falando de falanges com milhares de espíritos. Cada orixá é importante, pois são qualidades de Zambi, nenhum mais importante que o outro. Oxalá é representado no topo do congado por simbolizar a fé. Sem fé não existe religião, porém sem os demais orixás não existe Umbanda. O trabalho do médium na Umbanda é constante e infinito, pois devem estar sempre estudando para evoluir, os pedidos de ajuda estarão sempre batendo em suas portas, sem hora marcada. Umbanda é caridade e gratuita. O terreiro, obviamente, tem suas despesas e pode pedir colaboração aos médiuns para mantê-lo. Não se deve usar de forma alguma a verba recebida para uso próprio. Esse dinheiro é somente para manutenção do terreiro. Então, sim, vocês podem dar cursos, vocês podem ler cartas, vocês podem fazer algumas magias, mas vocês vão estar cobrando pelo seu tempo, não pelo trabalho do guia de vocês. Então, não chamem dinheiro de axé, porque o dinheiro não é axé, tá? Vocês vão estar cobrando um valor pelo tempo que vocês vão estar disponibilizando para aquilo lá. Porque nós sabemos que tempo é dinheiro, né? Se vocês vão trabalhar de carteira assinada, cada hora ali é um dinheiro que tu vai ganhar. Então, sim, pode ser cobrado, gente. Não acho que não é errado fazer isso. Desde que esse dinheiro seja revertido para o templo, para o terreiro, para a manutenção do terreiro, um telhado, uma parede, uma porta, para comprar vela, para comprar as bebidas, para comprar a defumação, para comprar o carvão, para ajudar pagar um tamboreiro, para ajudar na obrigação de mata lá, a gente tem que pagar um transporte, tem que pagar gasolina para ir até lá, tem que pagar a entrada na reserva, porque hoje em dia a gente faz dentro de reservas próprias para não sofrer intolerância religiosa. Então, sim, é caro manter um terreiro e sim, pode-se usar, mas usem o dinheiro para a religião, não usem dinheiro para vocês. O dinheiro de vocês vão para a rua e trabalhem, aí vocês comprem roupa, vocês comprem carro, vocês tirem carteira de motorista, vocês fazem o que quiser. Mas o dinheiro que vocês usem vocês arrecadam dentro da religião, que fiquem para a religião, que fique para o templo, que fique para as pessoas ali. Gente, mas eu estou recebendo muito dinheiro, e agora? Que bom que vocês estão recebendo muito dinheiro. Compra um monte de cesta básica e doa. Ajuda os moradores de rua. Faz uma campanha. Entendeu? Isso é Umbanda, isso é caridade. Então eu espero que vocês tenham noção disso, que eu tenha conseguido ser clara nesse curso rápido. Eu espero que meu tempo não tenha acabado. E, enfim, finalizando dessa forma. Meu nome é Camila, como disse, cacique de Umbanda, chefe de Exu, sacerdotisa de Hecate, que é pela bruxaria, pelo coven do Mestre Magnus, que fica em São Leopoldo. O meu WhatsApp está aqui na tela. E
Esse é o Centro de Energia Luz da Alma, que nós temos páginas no Facebook, podem curtir. Nós também temos curso de tambor, reiki, enfim, temos outras atividades também, tá? Muito obrigada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato.